Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Memorial de Sergipe. Esse segundo episódio nós estamos recebendo com muita alegria, muita honra, Gui Veloso, fotógrafo renomado, que sempre está vindo aqui para Aracaju. Seja bem-vindo Muito obrigado. e vamos contar um pouco dessa Um história. prazer estar aqui, ainda mais no espaço tão bonito e cheio de obras que representam muito dessa cultura que eu amo de Sergipe. Muito obrigado. Vamos falar muito sobre o seu trabalho e essa Isso. perspectiva muito interessante e também a presença de Glaudson, que é responsável por esse setor aqui, que é de velho, né? Antes de iniciar a nossa entrevista, com o Gui, fala um pouquinho sobre esse espaço aqui do Memorial, né? Então, o Cícero Alves dos Santos, né, o velho, ele vai ter uma ligação, né, com a Universidade de Tiradentes e com o Memorial de Sergipe, né, desde 78, né. Então, o velho ele vai montar um museu lá na cidade de Nossa Senhora da Glória, onde ele nasceu, onde ele reside, intitulado como Boca da Mata. E quem vai ajudar nessa construção desse espaço museal vai ser os alunos do curso de comunicação, né, da Universidade de Tiradentes e a Prefeitura Municipal, de lá de Nossa Senhora da Glória. E aí o novo Memorial de Sergipe, um memorial com tantas peças, né, ricas, falando do estado de Sergipe, um memorial tecnológico, e a gente vai ter um espaço do Cícero Alves dos Santos, o véio. Né, o véio é um dos maiores expoentes da cultura popular do mundo. Né, o véio é um dos maiores miniaturistas do Brasil. Ele vai estar no livro dos recordes, o Guinness, né, como um dos maiores miniaturistas do Brasil. E eu vou falar até, você até um pouco mais ousado, do mundo. Né, porque o véio, ele é conhecido nacionalmente e internacionalmente. E ele vai trazer muito através das suas obras, né, da sua diversidade, seu ato de pertencimento com sua terra natal, né, a Nossa Senhora da Glória. Nas suas obras, o visitante, né, o turista, o sergipano, ele pode perceber a vida, o cotidiano, as histórias do povo sertanejo, né, do povo sergipano, através das suas artes, né, que vai estar presente nesse espaço aqui no Memorial de Sergipe. E eu precisava colocar na mesa da memória, que a gente chama mesa da memória, este assunto sobre a questão de velho, porque há uma conexão com o seu trabalho, né, Gui? Claro. Né? É o sertão. E exatamente. Velho é um dos maiores símbolos da arte sergipana e você sempre que pode faz uma visita para velho, não é isso? Conta como foi que você conheceu o trabalho dele e sobre esse clique dessa foto que está Certo. em exposição aqui do Memorial. Primeiro, eu adorei essa metáfora da mesa da memória. Lembra, né? Sim, sim. Nossos avós contando histórias no jantar. Adorei, viu? Parabéns. Obrigado. Então, eu sou paraense e fotógrafo. Sim. E há mais de 25 anos, eu me voltei para o sertão, apesar de ser amazônida. E até porque o movimento religioso é algo que me chama muita atenção. Claro que eu fotografo lá em Belém, os movimentos de candomblé, umbanda, o Círio de Nazaré, as romarias. Mas as minhas viagens sempre são para cá. Ao menos duas vezes por ano eu venho para Sergipe, atrás dos penitentes exclusivamente. Aqueles grupos religiosos, que até, tem gente até que não conhece que existe essa cultura imaterial aqui no estado. São grupos, a maioria deles, familiares, que durante certas épocas do ano saem em romaria à noite rezando pelas almas do purgatório. E em alguns casos mais dramáticos, chegam até a praticar a autoflagelação. Eu vim aqui a primeira vez em 2002, ajudado por uma grande folclorista que dá muita saudade, já que ela já foi por outro lado, a dona Maurelina, que me levou junto com a Secretaria de Cultura na época a várias cidades do interior onde havia os penitentes. E claro, como eu fui para a Glória, não tinha como ir visitar o velho. Até porque eu sou colecionador de arte. E um modesto colecionador, claro. E também ajudado pela Sayonara, que também me levou outras vezes. São anos e anos indo com o velho. Ele sempre me recebeu muito bem. Fazia questão de contar todas as histórias.
e disse uma coisa que eu achei muito curiosa. Ele tem ciúme das peças, Sim, até das peças que exatamente. ele vende. Sim. Ele lembra, Que não é para qualquer um que ele tem. não é para qualquer um. Então, eu sempre me senti um privilegiado de ser recebido muito bem por ele e de acabar comprando uma peça ou outra, mas das menores, sabe? Embora várias obras que eu queria, ele disse, não tá à venda. Ah, eu tenho que respeitar, claro. Sobre essa foto, uma dessas várias visitas, durante 15 anos ininterruptos, eu perguntei, eu acho que todas elas, eu perguntei, velho, deixa eu bater umas fotos. E não lembro de qual dessas visitas foi que saiu essa imagem. Que é bem meu estilo, eu não coloco flash, eu tento pegar uma luz natural e tento conversar muito com a pessoa para que ela passe uma imagem mais próxima do que ela é mesma, sem ter nada teatral. O velho já é teatral por ele Sim. mesmo, então foi muito fácil. Ele misturou um pouco dos dois, na minha cabeça, ao menos, no meu jeito de pensar quem ele é. Faltou só o vídeo, porque eu acho que ele é tão multifacetário que eu também queria que nessa imagem tivesse o que eu senti e o que ele falou. Quem sabe a gente possa colocar, né, um gravadorzinho aí qualquer dia, porque eu tenho entrevistas com ele. Eu vou, se me permite, eu vou fazer uma analogia. Também tive o prazer de conhecer o velho lá em Glória, e eu lembro que ele comentou sobre esse processo dele de encontrar as toras de madeira abandonadas, sem sentido, e aí eu não digo que ele torna sentido, ele coloca uma alma nas peças. Então, com base nessa questão, eu acho que é um pouco do seu trabalho, porque não são apenas fotos, você tenta captar uma emoção, talvez algo fora da Terra, talvez, eu não sei, algo que a gente não. O que você poderia, isso na minha visão particular, na Claro. minha divisão, o que você sente quando você tira suas fotos? Você entra num processo também, porque você está junto da situação, Isso. né? Quando a gente vê algumas fotos suas nas procissões, muitas pessoas acompanhando, você está lá também no empurra-empurra, no sentindo aquele calor. E eu vi alguns bastidores do seu trabalho, magnífico, que você não para um segundo. Você conta como é que o que você sente naquele momento, dessas experiências que você tem. Primeiro, uma coisa que me veio aqui, que o velho foi um dos primeiros artistas que respeitou a ecologia. Isso há quanto tempo que ele começa, que ele recicla a madeira, né? Sim. E voltando para a pergunta, o meu estilo é fotografar muito perto. E para tal, eu tenho que ter uma intimidade com o assunto, tenho que ter conversado com as pessoas antes. E eu não uso flash por uma questão estética, porque o meu jeito é aquele, mas principalmente porque eu estou fotografando pessoas orando. O flash vai acabar atrapalhando elas. Eu sei que a mera presença de um fotógrafo muda todo o contexto do que está acontecendo. Isso eu não tenho dúvida, mas eu tento não alterar tanto. Eu tento que a minha presença seja a mais discreta possível e com, obviamente, o maior respeito por essas pessoas. Já da parte estética, de 2012 para cá, eu simplesmente chutei o balde da técnica. Antigamente, as minhas fotos eram todas em foco, todas certinhas. E com o advento da câmera analógica, da câmera digital, que eu fiz essa transição nessa época, eu falei, vou mudar tudo. Já que eu estou fotografando os penitentes que oram pelas almas, por que não representá-los com, como o que eles estão orando? Por isso, grande parte das fotos são todas tremidas. E tremidas de propósito. Sim.
E muita gente não entende direito, mas era isso que eu queria passar. E que acabou virando um, um estilo meu que eu uso em outras manifestações religiosas. Às vezes, no Círio de Nazaré, que é a maior procissão do mundo, eu uso a mesma técnica de não usar flash, de deixar tudo tremido, que eu aprendi com os penitentes. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais intimista, mas nesse universo, você se envolve até que ponto? Ah, boa. Eu esqueci de falar isso. Eu sei que estava incluso na Você primeira já se pergunta. emocionou num clique? Olha, vou contar historicamente, então, né, da minha história. Eu sou de família católica e com 13 anos eu me despertei muito para aquele movimento de nova era. Eu comecei a estudar esoterismo e isso me influenciou muito, a busca pelo lado espiritual. Hoje em dia eu estudo mais Kardec, mas eu tenho uma abertura grande para as outras religiões. Tanto que eu tô aqui com uma continha do meu orixá, que é Oxaguian. Mas se alguém me perguntar oficialmente, eu sou kardecista tradicional. Consequentemente, eu tô fotografando ali, eu tô sentindo um pouco do que aquelas pessoas estão fazendo ou da emoção, porque eu acredito naquilo, eu acredito no mundo espiritual. Então eu tô fotografando um pouco de mim, né? Sim. E acaba uma coisa puxando a outra. Já que eu estou tendo um envolvimento tão grande, eu acho que as pessoas sentem isso e acabam me dando o melhor delas nesse sentido. Elas veem pelo olhar que eu tô lá com elas. Eu não tô só para documentá-las. Eu tô também, muitas vezes, até orando junto. Ou até ajudando em alguma coisa. Você acredita que toda essa energia, essa sinergia, Uhum. também ela é transportada para a foto e comunicada? Eu tento. Se eu consigo, vocês que têm que dizer. Mas é o meu objetivo. Então, tu até falaste uma palavra muito interessante. Sinergia, é isso? Eu tento transportar um pouco dessas pessoas e um pouco do que eu estou sentindo para a foto. Inclu Sim, desculpa interromper. Nós sentimos isso. Isso. Aham. Mas eu queria perguntar sobre a sua perspectiva, né? Olha, eu sempre disse isso, muitas pessoas nem entendem, mas eu digo que a foto é uma equação matemática. 50% da foto não é minha, porque sempre tem pessoas. Elas estão dando a imagem delas, então a foto também é da pessoa. E dos meus 50% ainda vai tirar uma coisa ou outra, que é as minhas influências, os grandes fotógrafos que eu estudei, os pintores. A minha influência maior também, a minha influência maior de todas, não, nem são os fotógrafos, são os pintores, os renascentistas, e depois vai para os impressionistas e até a arte contemporânea. Eu sempre falo para os alunos, tem que estudar. E não é só fotografia, não é só técnica, tem que estudar outras artes comparadas, música. O Renato Russo, que é minha grande influência musical. E tudo está aqui no livro. Que é esse livro que você trouxe, É um dos livros, Os livros. é o mais recente. que tem justamente as fotografias. Depois eu vou tirar algumas fotos, só Isso. posso mostrar algumas Claro, eu nem folheadas. posso te mandar a foto em si. E aí a gente ilustrar. É. É muito interessante isso, porque existe um trabalho de, vamos dizer assim, de fotografar situações, momentos de religiosidade, mas não é só na questão católica, não. Você teve um apanhado também em várias religiões, inclusive eu pesquisei que houve registro até que as pessoas desconheciam. Isso. Conta um pouquinho sobre esse trabalho. O trabalho anterior é que traz várias religiões. Sim. Então lá foi um livro feito pela coleção Ipsis, a convite do curador Éder Chiodeto, que é muito meu amigo e que sempre me deu abertura para expor o que eu quisesse durante o trabalho. Já este é apenas sobre os penitentes nas 5 regiões do Brasil
Entendi. em que eu tive a honra de ser o primeiro pesquisador a provar que esse ritual chamado encomendação das almas existem nas 5 regiões. E esse livro traz 17 anos de pesquisa e viagens. Muitos jovens, principalmente os jovens hoje, já querem fazer um ensaio fotográfico e postar no mesmo dia. Ou então já as pessoas um pouquinho mais velhas, já querem fotografar algo durante um mês e já colocar numa galeria. Não é o meu estilo. Eu quero fazer algo que demore anos, que eu tenha um envolvimento com aquilo, que eu conte aquela história da melhor forma que eu possa. Essa durou 17. Não sei com a próxima, quanto tempo vai durar. É fascinante isso. O seu trabalho vai além da fotografia. Você é um artista mesmo, a sensibilidade que você tem Obrigado. é muito interessante. E se me dá também liberdade mais uma vez, eu trabalho com a área de edição de vídeos, de filmes, e às vezes eu ponho a chorar enquanto eu edito, Ah, tá. né? Alguns Aham. documentários assim. Isso acontece com você também, às vezes você está vendo que os resultados e tal, e você ainda parece que ainda está no momento lá das fotos, você carrega consigo, Uhum. existe algo que te acompanha desse processo de vivência. Eu gosto muito nesse caminho Assim, de olha que interessante. Olha, um monte de pergunta ninguém tinha indagado antes. Eu gosto assim, que eu tenho que improvisar aqui as respostas. A minha maior emoção é na hora de fotografar. Isso sempre foi. Algumas vezes eu travei, eu não consegui fotografar. Outras vezes eu parei por causa de ética. Eu posso até te falar outras coisas sobre autocensura, mas deixa eu primeiro terminar Sim, aqui. sim. E existe sim uma emoção na hora de ver as fotos. Não digo quando eu vejo logo depois, mas quando eu vejo aquelas fotos de 10 anos. Porque eu faço, né? De vez em quando eu vou olhando o arquivo até para entender o meu processo. Aí causa uma emoção, não tão grande, mas uma emoção de ter vivido aquilo. E eu lembro muito do meu estado mental naquela época. Se eu estava feliz, se eu estava triste. Essa é a parte que eu nem gosto, porque eu acabo recordando coisas até dolorosas que eu já tinha expulsado da minha mente, mas aquela foto específica me traz. Por isso eu tomo até cuidado. Olha, eu vou ter que olhar as fotos do ano de Impressionante. 2003. 2013 foi o ano que eu sofri um acidente muito forte, inclusive fotografando. Então eu já sei que neste ano Já eu tem vou que. olhar e vou ter que segurar a onda. E fala sobre esse processo de autocensura, explica um Ah, tá. pouquinho. Isso é algo novo que eu ando falando. Eu dou muita aula, cursos livres. E eu digo, tem que ter autocensura. As pessoas, censura, censura. Tô falando de autocensura. Eu fotografo temas que são muito sensíveis, ainda mais hoje, em dias de intolerância em todos os sentidos, mas principalmente o desrespeito religioso. Então, no livro, eu falei que tem grupos que praticam a autoflagelação. Como Sim. eu fotografei até aqui em Sergipe, em Ilha das Flores, um ritual dentro do cemitério. Mas eu não coloquei no livro. Se tá no livro, tá uma forma indireta, tudo tremido, ou só a sugestão de violência. Aquela foto da navalha entrando na carne, eu não vou colocar. É uma autocensura. Mesmo com a licença poética, isso, mas mesmo Não assim. vou, não vou. Tem uma foto toda tremida que aparece de leve a navalha. Mas é uma sugestão. Aquela foto que eu digo antropológica, não vou colocar. Porque isso vai causar problemas até para os grupos, que podem até serem proibidos. E o mais sensível de todos é o candomblé. Porque existe uma tradição milenar a imolação dos animais. Eles oferecem o sangue do animal ao orixá. Depois esse animal é comido pela audiência toda. E eles fazem essa imolação numa forma de que o animal sinta o menos dor possível.
há uma pessoa que, dentro do terreiro, que é responsável por isso. Tanto que quando eu vi o ritual, eu vi que a pessoa enfiava a faca de uma forma que o bicho já caía, não sentia tanta dor. Eu nunca vou publicar essas fotos na minha vida. Porque imagina, hoje em dia. Hoje em dia seria é, até para uma publicação especial tem que tomar cuidado nesse sentido. Isso é isso que eu chamo de autocensura. Eu não vou, se uma grande revista me pedir foto de imolação ritualística de animais, eu não vou colocar. Não que eu não tivesse colocado no passado, que já me arrependi, claro. Mas hoje em dia foi algo que eu pensei e não vou fazer. Inclusive, eu tô procurando as fotos analógicas que eu tenho lá no arquivo para devolver pro terreiro. Você, olha, tá aqui. Eu fiz isso, eu não quero mais para mim, vocês podem destruir ou guardar para vocês. Só que isso aqui é perigoso. Entendi. E hoje em dia eles sabem, muitos pais de santo no Brasil foram assassinados por estarem em regiões em que eles não eram mais aceitos e nesse poder paralelo do Brasil, que desenvolveu muito nos últimos. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Eles foram expulsos e muitos deles assassinados. Triste. Muito. Ô Gui, você tem esse trabalho junto com os penitentes, mas pelo que você disse, você também dialoga com a comunidade, com a população que está lá presente. Uhum. O que você poderia destacar em alguns momentos, contar para nós dessas vivências aqui no estado de Sergipe, em alguns lugares? Uhum. Sempre eu tento retornar à comunidade um pouco do que eu estou fazendo. Então eles recebem, hoje em dia é muito mais fácil, né, por WhatsApp, recebem as fotos de presente. Todos os grupos que eu fotografei aqui, e até os grupos que já terminaram, eu faço doação para os próprios ou para a biblioteca do município. Eu comercializo algumas das fotos. Se eu vender alguma foto, seja de que for, candomblé, carnaval, eu tento dar uma porcentagem para esta pessoa. E há um movimento também de amizade. Eu fiz muitas amizades durante esses anos todos e visito as pessoas, vou lá dar um alô, digo que estou aqui. Perfeito. Você trabalha com a questão da religiosidade, mas também tem um trabalho paralelo fazendo carnavais, né? Cultura popular, mas especialmente carnaval, que é um assunto que eu amo, que faz parte da minha vida. Porque eu tenho família no Rio de Janeiro, meus avós moravam lá, então eu passava muitas férias lá. E meus pais, no ano de 1979, resolveram me levar pro desfile das escolas de samba. Eu acho que não tinha ninguém para deixar, vamos levar o cara. E marcou a vida. Gente, eu vendo a Portela entrar, aquela águia, então é incrível. Marcou muito, eu sou portelense desde essa época. Eu sou sócio da escola de samba, inclusive, tenho direito a voto. Eu sei todos os problemas que envolvem carnaval, problemas até. Vocês entendem, Sim. de segurança pública mesmo. Mas o futebol também tem. Aí a minha paixão é carnaval, é a minha escola de samba Portela. E eu tento todos os anos fotografar os desfiles. Eu não fotografo só o desfile principal, eu fotografo as outras. O desfile de acesso, como se fosse a segunda, terceira, quarta e quinta divisões. Eu tento fotografar até essas escolas mais simples. E eu assisti uma das entrevistas suas que você até comentou que é uma espécie de transe também o carnaval. É algo que é algo assim que eu falo, mas vamos lá. Não se compara diretamente, mas a forma que você vê as reações das pessoas e tal, né? Olha, mas eu já vou te falar, na minha modesta opinião, se compara sim. Porque muita gente não foi lá onde geralmente eu fico. Eu gosto de fotografar a concentração. Sim. Aquele local em que não começou o desfile propriamente dito, não está contando ponto, mas está começando. E as pessoas, especialmente da comunidade,
elas entram num estado de êxtase, chorando. Mestre Sala e a porta-bandeira, sabendo que aquilo vai contar ponto, vai depender deles, é uma emoção incrível deles. Aquilo, para mim, é um êxtase que chega às beiras do transe. Não o transe mediúnico que eu fotografo, mas algo muito similar. E que muitas vezes eu sinto também, por ser portelense, e tenho que me conter para poder fotografar. É muito difícil fotografar a minha Portela, porque é muito emocionante. Uma vez eu tava, olha, Sim. eu lembro, acabei de lembrar uma história. Eu tava fotografando a escola e me dei conta que eu estava com a bandeirinha. Gente, eu não posso fazer isso. Fotógrafo credenciado com a bandeirinha da escola. Ou outra, já que tu trabalhas com vídeo, às vezes eu gosto de gravar. Aí eu mudei a câmera, mudei para vídeo, coloquei o microfone, tudo, e tô gravando o início do desfile de 1914. Quando eu fui ver na televisão, não, no computador que eu tinha feito, eu cantei. E o microfone pegou, gente, não pode cantar. Então é muita Naquele emoção. momento você estava tão envolvido que. É muita emoção. Ano passado eu tive a honra de, no dia 11 de abril, centenário da Portela, eu estar como individual, a única oficial dentro da quadra da minha escola. Muito bacana. Foi uma honra muito grande esse convite. E eu me sinto assim, partícipe da história da minha escola. Uma coisa pequenina, a única exposição dos 100 anos, mas é algo que eu fiz com todo amor pela escola. Que, infelizmente, nós já estamos já no final. Poxa, foi tão legal. Dá vontade de a gente Sim. estar gravando aqui. E eu vou deixar uma pergunta à mesa. O que você poderia falar dos seus projetos futuros Uhum. e dessa sua passagem aqui no estado de Sergipe Sim. nesse momento, que você gostaria de adicionar? Uma parte prática primeiro. Esse livro, que foi feito pelo Itaú Cultural, 17 anos de pesquisa, imaginem. Muito tempo. Ele está disponível gratuitamente na internet. É só buscar o meu Instagram, que é o @GuiVeloso, Gui Veloso com Y, G-U-Y. Eu doei para cá, para o Espaço Cultural, para o memorial, para a biblioteca. Também tem na biblioteca da Universidade Federal, para consultas mesmo. E as pessoas podem consultar, podem citar, podem republicar sem fins lucrativos as fotos. Que ótimo, que bacana. E eu pretendo voltar aqui logo, porque eu já estou alinhavando algumas pesquisas, em especial a dança do parafuso, que para mim é um ritual, né? Aquilo Sim. E a única do Brasil é única. E que são os derviches. Né? Eles dançam como os derviches do Oriente, em especial Que do interessante. Egito. Aquilo acontece. E eu quero até resgatar, procurar. Não digo resgatar, é muita pretensão, mas eu quero estudar para ver quem foram esses escravizados que vieram para cá e que criaram isso, porque tem a influência direta É muito dos interessante. maometanos, né? Quero voltar logo, sempre volto aqui umas 2 vezes por ano. E seja sempre bem-vindo. Muito Gui. obrigado. Seja bem-vindo. Os penitentes também você pesquisou de Tomado de Jeru? Eu fui. acredito que o Tomado de Jeru alto se flagelam também, né? Eu fui lá e eles esquentam, entre aspas, as costas com a navalha, que é com o látego. Mas eles falam isso, vamos esquentar, entre aspas. E na hora mesmo da flagelação, eles usam o chamado machixe, que é com vidros de garrafa. E garrafas, isso. Nossa Senhora. Que é a cera de abelha, aí eles colocam os vidrinhos. Eu fotografei o senhor Guido, eu lembro o nome dele. E é um registro difícil de ser feito, né? Mas eu estava lá. Que fantástico. E como tu falaste, né, do making off, realmente eu não paro. Aí eu vi que assim, não.
as pessoas fazem a posição. Ele faz 4 vezes a posição. É porque eu vou e volto. É, e volto. E né? como eu sou baixo, eu consigo me entranhar. E eu acredito que você tá na adrenalina no momento e tá naquele momento. Uhum. Daqui a pouco, quando termina tudo, é que você sente um pouquinho cansaço. Depois, eu acho que depois. Tem um êxtase, vamos falar de êxtase. Sim. Quando termina, essa adrenalina acho que sobe pra cabeça e tem aquele êxtase. Depois dá uma queda, sabe? Existe algum grupo em específico que você ficou realmente impressionado de ter registrado? Olha, Algo raro? vamos lá. De quais? Diga. Vamos lá, são muitos. O grupo de Chique Chique na Bahia tinha uma mulher que se flagelou. Isso nenhuma bibliografia tinha dito que no Brasil aconteceu. Na Idade Média, sim. Inclusive, elas eram proibidas de se flagelarem publicamente, já que tinha que tirar, não tinha sutiã, né? Aí as Sim. pessoas ficavam olhando. Mas no Brasil, eu fui o único que fotografei uma mulher. Depois a entrevistei em vídeo e ela estava de sutiã se flagelando. Isso foi já um baque, né? Depois, aqui, logo no primeiro ano, 2002, eu entrar em Ilha das Flores, no cemitério, só eu e os penitentes. E eu acho que a minha querida Maurelina, pesquisadora, também devia estar. E quase no escuro, à meia-noite, na Sexta-feira Santa, é algo marcante. Ainda mais que eu andando, eu afundei uns 30 centímetros numa cova rasa. Imagina o Meu susto. Deus. Você falando isso, eu sou. Não que eu nasci lá, né? Mas meus pais são de Laranjeiras, né? Cidade sim. histórica. E aí eu trago comigo muito esse ato de pertencimento com as manifestações culturais, porque eu vi tudo aquilo, vejo tudo aquilo. E aí eu lembro, eu criança, eu tinha medo de penitentes. Uhum. E em Maioria. Laranjeiras, né, meus avós não deixavam acompanhar, ninguém acompanhava penitentes. Não tinha fotógrafos, eu lembro disso, que ninguém fotografava e era algo que só era eles, né? A gente não podia aprender a oração do purgatório. E aí, quando você vai crescendo e adentra uma universidade também com campos da arte, e aí os estudantes, pesquisadores, fotógrafos, acabam indo para esse campo, né? Da arte que é Laranjeiras. E aí ele sai dia de segunda, quarta, sexta-feira, e aí começa um cemitério mesmo, né? E aí eu já grande, né, estudando a cultura popular também, você percebe, ai, eu sou do tempo que ainda não tinha tudo isso, né? E a gente é um momento que a gente, eu enquanto, né, não nasci laranjeira, mas eu me considero laranjeirense, a gente respeita muito esse momento, Uhum. né, deles. Na minha experiência, o Laranjeiras, no Brasil inteiro, foi nos lugares onde houve a maior consciência das pessoas de não atrapalharem aquele rito. Porque até hoje, podem ter fotógrafos, podem ter antropólogos, mas o povo mesmo não vai pra Isso. rua, não fala nada, fecha as portas. É o lugar que mais teve respeito. Eu acho que foi o lugar no Brasil, até agora, onde há mais respeito. E também ele sai meia-noite, né? Muita gente tá Ele sai dormindo. meia-noite. E assim, é interessante que esse momento acontece até hoje. De não acompanhar, de não fazer barulho. Porque quando vou para Laranjeira na Semana Santa, a gente sabe o dia, né? E aí a gente dorme tarde e meia-noite a gente escuta os sons Da matraca. da matraca. E o que a gente estiver falando dentro de casa, a gente faz silêncio. Uhum, é muito respeitoso isso. Muito interessante. Muito. Nós fazemos silêncios e aí só ele. Depois que eles passam, a gente volta ao que a gente estava conversando. E a gente respeita isso até hoje. E gente que também tá na porta da casa, Sim, conversando. sim. Ou se eles passam na frente de um bar, silêncio, Silêncio. deixam de passar. Baixa a música, desliga a música e deixa eles passar. Isso eu não vi em lugar nenhum. Só, e Laranjeira é um polo cultural forte. Sim. Isso. Eu já expus no festival deles. É fantástico. E, inclusive, você também tem trabalhos expostos não só no Brasil, né? Não, em vários locais. Essa exposição dos penitentes, ela foi para a Bienal de São Paulo de 2010 e foi para a Bienal de Denver, nos Estados Unidos, de 2017. As fotos de Laranjeiras e de outros locais.
que eu não vou lembrar agora quais, mas estiveram nessas exposições e também estão no catálogo das próprias. Olha que bacana. Divulgando o nosso Brasil ainda mais. Nossa. Isso. E quem sabe um dia eu possa fazer aqui essa exposição específica dos penitentes. Fica registrado. Olha, Me dá aquele- olha lá. Muito obrigado pela sua participação. Valeu Eu também. vou dar a palavra agora para você falar para as pessoas para visitar o memorial. Fala um pouquinho desse espaço memorial. Então, o Memorial de Sergipe, né, ele existe desde 98 e aqui na Orla ele está com um espaço novo. Então, nesse espaço de memória, a gente sempre vai retratar a história da instituição, né, que mantém o espaço, a cultura sergipana, que vai desde do véio, desde artistas sergipanos, a economia, a religião, a política, entre outros. Então, aqui é um espaço que o sergipano, o visitante, ele vai conhecer e sentir Sergipe, né? Através das rendas que são ofícios das mulheres sergipanas, a renda irlandesa, do artesanato, da arte, da poesia e da cultura, sobretudo. Muito obrigado. Obrigado. Então, muito obrigado mais uma vez. Então ficamos aqui e siga o nosso Instagram e nosso YouTube que está aí na tela. Um abraço a todos. Valeu.